Olá, pessoal! Vamos para mais uma correção de simulado. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e estou aqui toda semana fazendo a correção de questões elaboradas por diversas bancas. Portanto, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Então já se inscreva no canal, não deixe para depois, para que você não fique de fora de nada que é compartilhado semanalmente aqui, tá? Esse simulado, ele é disponibilizado no nosso grupo de estudos com antecedência. Então, se você quer receber esse material, clique no link, né, aqui abaixo na descrição que eu vou deixar, tá? Clique aqui abaixo no link e já entre para o nosso grupo de estudos, porque assim você vai receber o material com antecedência, vai resolver as questões e depois só vai acompanhar a correção aqui comigo, tá bom? Essa semana o simulado é de questões que foram elaboradas pela banca AOCP. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Bora, 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 porque quem quer passar não enrola. E a questão número 1 diz o seguinte: assinale a alternativa correta em relação ao excerto. Caberá, deixa eu só buscar a ponta aqui do meu pincel. Caberá à Sabesp, à Secretaria de Recursos Hídricos e às prefeituras a operação de abastecimento em pontos prioritários e a requisição, se necessário, de poços outorgados para distribuição de água à população em pontos de apoio. Então, este é o nosso trecho. E aí a banca vai trabalhar com sujeito. Vamos fazer a análise sintática desse período. Quando você vai fazer a análise sintática, você vai seguir uma sequência lógica para que você não caia na pegadinha da banca. Primeiro, você vai buscar o verbo. Depois do verbo, você vai encontrar o sujeito e só depois você vai buscar complemento, ok? A sequência é esta: verbo, sujeito, complemento. Então, eu vou lá. Primeiro verbo que tem aqui, caberá. Vou buscar o sujeito dele. Faço a pergunta ao verbo. Primeiro a pergunta, depois o verbo. O que caberá? O que caberá à Sabesp, à Secretaria de Recursos Hídricos e às prefeituras? Caberá a operação de abastecimento em pontos prioritários e a requisição, se necessário, de poços outorgados para a distribuição de água à população em pontos de apoio. É isso que caberá a quem? A Sabesp, a Secretaria de Recursos Hídricos e as prefeituras. Então, o nosso sujeito é todo esse trecho aqui, ó, de a operação até de apoio, ok? Agora, Patrícia, por que que secretaria, Sabesp, Secretaria de Recursos Hídricos e prefeituras não poderia ser o sujeito? Porque está, ó, precedido de preposição. Nós temos aqui o a craseado. O a craseado, ele é a junção da preposição a com o artigo a. Se você tem um termo ali precedido de preposição, este termo nunca vai ser o sujeito da oração, porque o sujeito da oração nunca será um termo preposicionado. Então você já descarta esse trecho aí. Não poderia ser o sujeito da oração, ok? Tá, aí nós já vimos que o nosso sujeito é esse, de a operação até de apoio. Dentro desse sujeito, aparecerão ali alguns núcleos. Aparecerá um núcleo, então tem o sujeito simples, ou aparecerão alguns núcleos, e aí nós teremos sujeito composto. Aqui, por exemplo, nós temos como sujeito, como núcleo desse sujeito, a palavra operação, a operação,
Lembrando que o núcleo do sujeito ele vai ser um substantivo e ele também não pode estar precedido de preposição. Tanto o sujeito quanto o núcleo do sujeito, eles não poderão estar precedidos de preposição, tá? Então, eu tenho aqui operação. Operação é um substantivo. A operação. Sempre que você puder colocar antes da palavra o artigo a ou artigo o, aquela palavra é um substantivo. E o núcleo do sujeito será um substantivo, que não vai estar precedido de preposição. Então, operação, ó, é um substantivo, não está precedido de preposição, é um núcleo. Então, caberá a operação de abastecimento em pontos prioritários e a requisição, se necessário, de postos outorgados para a distribuição de água à população em pontos de apoio. Então, nós temos como núcleos aqui operação e requisição. Tá, Patrícia, você disse que o núcleo é um substantivo. Por que que abastecimento não pode ser núcleo? Porque eu posso dizer o abastecimento. Abastecimento não pode ser núcleo porque tem uma preposição antes dele. O núcleo do sujeito nunca será preposicionado. Pontos, eu posso dizer os pontos. Pontos é um substantivo. Por que que não pode ser núcleo? Porque está precedido de preposição. A palavra poços é um substantivo, os poços. Por que que não pode ser núcleo do sujeito? Porque antes dele apareceu uma preposição. Por que que a palavra distribuição não pode ser núcleo, já que é um substantivo, é a distribuição? Porque antes desse substantivo apareceu preposição. Por que que a palavra água não pode ser um núcleo? Porque antes da palavra água apareceu preposição. Por que que a palavra população não pode ser núcleo? Eu posso dizer a população. Por que que não pode ser núcleo? Porque, ó, o A aqui está craseado. Se é o A craseado, eu sei que tem preposição. A mais artigo A. Então, tem preposição, esse termo não pode ser núcleo do sujeito. Por que que pontos não pode ser núcleo? Os pontos é substantivo, mas não pode ser núcleo do sujeito porque está precedido de preposição. Por que que a palavra apoio, ó, o apoio é substantivo? Por que que ele não pode ser um núcleo? Porque ele está precedido de preposição. Ok? Por que que eu fiz esse passo a passo assim com vocês? Para que vocês internalizem essa informação. O sujeito nunca vai ser precedido de preposição e o núcleo do sujeito também nunca vai ser precedido de preposição, certo? Porque de sexta ao nono, o que nós aprendemos? O núcleo do sujeito é a palavra principal dentro do sujeito. Tá, mas aí tem um sujeito lá. O bolo de banana estava delicioso. O bolo de banana estava delicioso. O sujeito é o quê? O bolo de banana. Aí eu tenho lá dentro do sujeito bolo e banana. Aí a pessoa que não fica sem comer um bolo, acha que bolo é é o núcleo do sujeito. Ah, porque eu acho que bolo é o principal ali. E não é assim, né? Por que que bolo é o núcleo desse sujeito? O bolo de banana estava delicioso. Por que que bolo é o núcleo desse sujeito? Porque é um substantivo e não está precedido de preposição. Por que banana não pode ser o núcleo desse sujeito? Porque está precedido de preposição. Ok? Então, o núcleo do sujeito vai ser um substantivo não precedido de preposição. Então, nós temos como núcleos ali operação e requisição. Aí olha o que a banca nos diz aqui na letra A. Diz que o sujeito da oração é somente operação. O sujeito da oração é somente operação? Não. Operação é um dos núcleos. O sujeito é tudo isso daqui. A operação até de apoio. Tudo isso é o sujeito. Então, letra A está errada.
Letra B. O sujeito da oração possui dois núcleos. Ok. Ó, já vimos que é operação e requisição. Nós temos aqui um sujeito com dois núcleos, é um sujeito composto, ok? Requisição e operação. Perfeita esta afirmativa aqui. O sujeito da oração possui dois núcleos, que são operação e requisição. Perfeito. Letra C. O sujeito da oração é Sabesp, Secretaria de Recursos Hídricos e Prefeituras. Impossível. Impossível. Por quê? Porque essas palavras estão precedidas de preposição e o sujeito nunca será um termo preposicionado. Nunca, tá? Letra D. O sujeito da oração possui um núcleo. Abastecimento. Não. O sujeito possui dois núcleos, operação, requisição. Abastecimento não poderia ser núcleo, porque está precedido de preposição. Letra E. O sujeito da oração é somente requisição. Não. O sujeito da oração é operação e o sujeito da oração é de a operação até de apoio. Requisição é somente um dos núcleos desse sujeito, certo? Agora, gente, o que acontece aqui? Por que a banca colocou dessa forma aqui, essas alternativas aqui, né? Letra A, o sujeito da oração é somente operação. Letra E, o sujeito da oração é somente requisição. Por quê? Ela colocou o verbo aqui no singular. Qual é a regra geral de concordância? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, o que o candidato pensa? Ah, o verbo está no singular, então só tem um núcleo. Eu só tenho ali um sujeito simples, né? Só que aqui, por que está certa essa construção ali? Por que o verbo pode ficar ali no singular? Eu poderia colocar aqui caberão. Caberão a Sabesp, a Secretaria de Recursos Hídricos e as prefeituras a operação e a requisição. Eu poderia fazer dessa forma? Poderia. Mas a banca aqui, ela concordou o verbo somente com o primeiro núcleo. Isso é possível? É porque nós temos um sujeito composto depois do verbo. Ó, o verbo ele apareceu primeiro, ó, caberá. Subir aqui para caberá, o verbo apareceu primeiro, o sujeito apareceu depois. Então, nós temos um sujeito ali composto com dois núcleos e que está posposto ao verbo, está depois do verbo. Então, há duas possibilidades de concordância. Olha só, vou colocar aqui para a gente reforçar isso, porque é importante, tá? Se eu digo assim, ó, o pai e a mãe, vou usar o verbo chegar. 2. O pai e a mãe. Vou usar o mesmo verbo chegar. Só fechar aqui esse aviso. Fechei. Agora, 3. Olha só, hein? Acompanhe aqui a linha de raciocínio. Vou usar o verbo chegar também. Então, vamos lá. O pai e a mãe. Chegou ou chegaram? Quem chegou? O pai e a mãe. Esse aqui é o nosso sujeito. Dentro desse sujeito, nós temos dois núcleos, pai e mãe. Se nós temos dois núcleos, nós temos um sujeito composto. Mas esse sujeito ele está antes do verbo. O verbo vai entrar ali, o sujeito está antes. Se o sujeito composto aparecer antes do verbo, se ele vier antes do verbo,
só tem uma possibilidade de concordância, só uma. O verbo vai concordar com todos os núcleos. Então, se eu tenho dois núcleos, o verbo vai para o plural. O pai e a mãe chegaram, ok? Eu tenho um sujeito composto antes do verbo. Agora, gente, quando esse sujeito composto ele vier depois do verbo, ele vier posposto ao verbo, há duas possibilidades de concordância. O verbo ele pode concordar com o núcleo mais próximo a ele, e aí fica no singular, né? Se a palavra estiver no singular, tem a possibilidade de ficar no singular. Ou o verbo pode concordar, vai concordar com todos os núcleos, e aí vai para o plural obrigatoriamente, né? Então aqui eu posso dizer, ó, eu posso concordar o verbo aqui somente com o primeiro núcleo, o nosso sujeito aqui é o pai e a mãe. Eu posso concordar o verbo com este primeiro núcleo aqui. Então, eu posso dizer chegou. Chegou o pai e a mãe. Eu estou concordando o verbo com o primeiro núcleo. Por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho um sujeito composto posposto ao verbo. Olha, ele apareceu depois do verbo. E a outra possibilidade é concordar com todos os núcleos. O meu sujeito aqui é o pai e a mãe, eu tenho pai e mãe como núcleos. Então, eu posso concordar o meu verbo com pai e posso concordar com mãe. Vou concordar com os dois núcleos. E aí vai ficar no plural. Chegaram. Chegaram o pai e a mãe. Certo? Então, se eu tenho sujeito composto antes do verbo, como na número 1, não há para onde correr. Só tem uma possibilidade de concordância. O verbo vai concordar com todos os núcleos. Agora, se o sujeito for composto e ele aparecer depois do verbo, ele for posposto ao verbo, você pode concordar com o primeiro elemento, com o primeiro núcleo, ou com todos os núcleos. Então, por que a banca colocou aqui caberá? Ela concordou o verbo aqui com o primeiro núcleo. Caberá a operação. Então, concordou com a operação. Agora, poderia usar caberão? Poderia, porque aí ela estaria concordando com operação, primeiro núcleo, e com requisição, segundo núcleo. Caberão a operação e a requisição. Ok? Então, a nossa alternativa correta aqui, na número 1, foi a letra B, né? É o sujeito com dois núcleos, operação e requisição. Vamos para a número 2. Sobre a oração. Só mudar a cor aqui. Alguns a têm mais forte. É correto afirmar que, letra A, não há sujeito na oração. Tá, eu tenho uma oração para analisar. Qual é a sequência? O que eu vou buscar? Verbo, depois sujeito. E só depois não sei por que está aparecendo isso para mim toda hora. Só um minutinho, pronto. Alguns a têm mais forte. Então, você vai buscar verbo, sujeito e só depois o complemento, ok? Então, vamos lá. O nosso verbo é tem. Vou perguntar ao verbo. Quem? Quem a tem? Alguns. Alguns a têm mais forte. Alguns é o nosso sujeito. Então, letra A, errado. Não há sujeito na oração, há sujeito, o sujeito é alguns. Letra B, não existe concordância entre o verbo tem e o sujeito da oração, porque ter é um verbo impessoal, errado. Tem
ter, né, o verbo ter, não é um verbo impessoal. Quais são os verbos impessoais? Verbos que indicam fenômeno da natureza, verbo haver, quando você puder substituir por existir, verbo ser indicando tempo, verbo fazer indicando tempo. Agora, o verbo ter, ele nunca vai ser impessoal. Ele sempre vai ter sujeito, tá? Então, errada a letra B. C. O acento no verbo tem é marca de singular? Não, pelo contrário. Tem acentuado é marca de plural. No singular, eu digo ele tem. No plural, eu digo eles têm, ok? Então, é marca de plural. Letra D. Alguns é um termo acessório da oração. Errado. Alguns é o nosso sujeito. E sujeito é termo essencial da oração. Sujeito e predicado são termos essenciais da oração, ok? Acessórios são os complementos, objeto direto, indireto, né? Complemento nominal. Esses são termos acessórios, mas sujeito e predicado são termos essenciais da oração. Então, letra D, errada. Letra E, o verbo tem, apresenta acento diferencial de plural, ok? Para concordar com alguns, que também está no plural. Então, a alternativa E é a nossa alternativa correta. Vamos para a próxima. 3. Em esse levantamento, traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou que no Brasil 49% da população está inativa. Letra A. Os verbos traçou e apontou têm o mesmo sujeito. O verbo é traçou. Vou encontrar o sujeito. O quê? Vou fazer a pergunta ao verbo. O que traçou um perfil da prática de atividade física no mundo? Esse levantamento. Foi esse levantamento que traçou um perfil da prática de atividade física no mundo. Então, o sujeito de traçou é esse levantamento. Agora, traçou um perfil da prática de atividade física no mundo e apontou. Quem apontou? Ele. Mas ele quem? O contexto me diz aqui, é esse levantamento. Foi esse levantamento que apontou que 49% da população está inativa. Então, sim, os verbos traçou e apontou têm o mesmo sujeito, ok? Cada verbo ele tem o seu sujeito, tá, gente? Traçou, o sujeito dele é esse levantamento, e apontou seria o ele, sujeito oculto. Mas aqui eu sei que esse ele está se referindo a esse levantamento, certo? Então, letra A está correta. Os verbos traçou e apontou têm o mesmo sujeito, se referem ali ao mesmo sujeito. Letra B fala que o sujeito do verbo traçou é um perfil da prática de atividade física no mundo. Não. O que traçou? Esse levantamento. O sujeito é esse. Agora, traçou o quê? O verbo pediu um complemento. Traçou um perfil da prática de atividade física no mundo. Esse trecho aqui está completando o sentido do verbo traçou, sem iniciar por preposição, é objeto direto, o verbo é verbo transitivo direto. Então, errado o que está afirmado aqui na letra B. Letra C, o sujeito do verbo apontou é um perfil da prática de atividade física no mundo. Não, nós já vimos que o sujeito ali é ele, que está se referindo a esse levantamento. Errado também. Letra D, no Brasil é um adjunto adverbial que indica modo. Não, errado. É um adjunto adverbial, mas que dá a ideia de lugar. E letra E, o termo física em atividade física é um adjunto adverbial com a função de complementar o nome de atividade. Não, não é um adjunto adverbial. Física aqui, ó, está junto do nome.
O que está junto do nome é adjunto adnominal, não é adjunto adverbial. Adjunto adverbial vai nos trazer ideias de circunstâncias, de modo, de lugar, de tempo, ok? Então, letra E está errada. Nosso gabarito é alternativa A. Vamos para a próxima questão, número 4, que diz assim: existe um outro olhar. A expressão destacada funciona como objeto indireto, adjunto adverbial, adjunto adnominal, objeto direto, sujeito. Vamos fazer a análise sintática. E a análise sintática começa pelo verbo. Verbo, sujeito, depois complemento. Temos aqui o verbo existe. Por que a banca ela gosta de colocar verbo existir e verbo haver nas orações? Ela colocou aqui o verbo existir porque ela sabe que o candidato já internalizou que o verbo haver, com o sentido de existir, não tem sujeito. Mas o que não tem sujeito, que é verbo impessoal, é o verbo haver. Quando aparecer o verbo haver, no sentido de existir. Verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal, quando ele aparecer escrito. Por exemplo, há mulheres na rua. Há mulheres na rua. Observem que apareceu o verbo haver. O há ali vem do verbo haver. O que você vai fazer? Você vai tentar substituir por existir. É sempre possível? Não. Às vezes não. Então você vai tentar. Eu poderia dizer, no lugar de há mulheres na rua, poderia dizer que existem. Existem mulheres na rua. Então, eu pude substituir o verbo haver por existir. O verbo haver aqui, ele é um verbo impessoal, ok? Não tem sujeito. Ele vai me trazer uma oração sem sujeito. Uma oração com sujeito inexistente, certo? Agora, o verbo existir, ó, igual aqui, existem mulheres na rua. O que apareceu escrito foi o verbo existir. O verbo existir, ele não é um verbo impessoal. Tem de ficar atento a isso. Ele tem sujeito. Você vai buscar o sujeito dele. O que existem? Mulheres, certo? Então, mulheres aqui é o sujeito do verbo existir, certo? Agora, se aparecer o verbo haver escrito e você puder substituí-lo por existir, aí sim você tem um verbo impessoal, não tem sujeito naquela oração. Isso que aparece aqui, ó, mulheres, mulheres aqui não é o sujeito. Aqui, mulheres é o objeto direto, complemento do verbo haver. Ok? Tem de ficar atento a isso. Então, a banca nos trouxe aqui, existe um outro olhar. Apareceu o verbo existir, escrito. Ele tem sujeito. Então, eu vou procurar, vou perguntar aqui, ó, o que? O que existe? Um outro olhar. Então, um outro olhar é o sujeito do verbo existir. O termo destacado ali está funcionando como sujeito do verbo existir, certo? Atenção a esse emprego do verbo existir e haver, porque as bancas sapateiam os candidatos, tá? Com isso daqui. Vamos para 5. Segundo os pesquisadores, há brechas na fiscalização por parte da Polícia Federal. Olha o bendito verbo haver aqui. Apareceu escrito o verbo haver. Você vai tentar substituí-lo por existir. Segundo os pesquisadores, há brechas. Então, eu posso dizer, segundo os pesquisadores, existem. Segundo os pesquisadores,
existem brechas na fiscalização por parte da PF. Pude trocar o verbo haver por existir. Então, o verbo haver aqui, ele é um verbo impessoal. Ele me traz uma oração sem sujeito. O sujeito inexistente é a mesma coisa. Oração sem sujeito, sujeito inexistente. Então, o sujeito, ele é o que está na alternativa A, sujeito inexistente, certo? Agora, se aparecesse escrito o verbo existir, se fosse, segundo os pesquisadores, existem brechas na fiscalização, aí teria sujeito. O que existem? Brechas. Brechas é o sujeito, seria o sujeito simples, certo? Vamos para a próxima questão, questão de número 6. Assinale a alternativa cuja expressão destacada não funciona como sujeito. Letra A. Alguns critérios acabaram vazando. Acabaram vazando. O que acabou vazando? Alguns critérios. Foram alguns critérios que acabaram vazando. Então, esse trecho destacado aqui é o sujeito. Nós não podemos marcar, nós queremos o que não funciona como sujeito. Letra B. O mundo está pendurado no cartão de crédito. O que está pendurado no cartão de crédito? O mundo. O mundo é o sujeito, não podemos marcar. Letra C. Seu cartão sabe de tudo. Sabe é o nosso verbo. Vou encontrar o sujeito. Quem sabe? O que sabe? Seu cartão. Seu cartão é que sabe. Então, esse trecho destacado é o sujeito, não podemos marcar. Vamos para a próxima, letra D. Segundo nossa análise, os consumidores que fazem. Fazem é o verbo. O verbo fazer aqui não está dando ideia de tempo. Se estiver dando ideia de tempo, ele é um verbo impessoal, não tem sujeito, né? Mas aqui não está dando ideia de tempo. Então, você vai buscar o sujeito. Quem? Quem faz? Os consumidores. São os consumidores que fazem. Então, este trecho aqui que é o sujeito desta oração. Não é este trecho aqui que foi marcado pela banca. Então, na alternativa D, nós temos um trecho destacado que não é o sujeito da oração. Letra E. As empresas de cartão não falam abertamente. Falam é o nosso verbo. Vou buscar o sujeito. O quê? O que não fala abertamente? As empresas de cartão. Então, esse trecho é o sujeito, nós não podemos marcar esta alternativa. Ok? 7. É preciso tomar atitudes ainda jovem. A oração destacada exerce no período função de. Então, vamos lá. Nós temos aqui o verbo né? Preciso, é preciso, e tomar. Se eu tenho dois verbos ali, eu tenho duas orações, ok? Então, o que é preciso? Tomar atitudes ainda jovem. Eu poderia substituir toda essa oração por isso, ó. O que é preciso? Isso. Tomar atitudes ainda jovem. Sempre que você puder substituir toda a oração pela palavra isso, esta oração, ela é classificada como oração subordinada substantiva. E a oração subordinada substantiva, ela vai exercer função, ou de sujeito, ou de objeto direto, ou de objeto indireto, ou de complemento nominal, ou de predicativo, tá? Aqui, ó, esta oração está funcionando como sujeito. O que é preciso? Isso. Isso é preciso. Então, isso é o sujeito dessa primeira oração aqui. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva,
subjetiva, funciona como sujeito da oração principal, que é essa primeira aqui. Então, ela está funcionando como sujeito. E é um sujeito que é chamado de sujeito oracional. Por que sujeito oracional? Porque é um sujeito e dentro desse sujeito nós temos o verbo, tá? Então, por isso que é sujeito oracional. E o verbo que se refere a esse sujeito oracional, ele tem de ficar na terceira pessoa do singular. Então, essa oração aqui destacada está funcionando como sujeito da oração principal, certo? Se eu digo assim, ó, ele disse que estudará muito. Só para reforçar essa questão da oração subordinada substantiva. Temos o verbo disse e estudará. Dois verbos, duas orações. A primeira, ele disse, é a nossa oração principal. O que ele vai iniciar uma oração, tá? Então, ele disse. Ele disse o quê? Ele disse isso. Estão vendo? Eu posso substituir toda essa oração aqui pela palavra isso. Quando eu posso substituir toda a oração pela palavra isso, aquela oração, ela é uma oração subordinada, substantiva. Sempre, sempre. Sempre que você puder substituir a oração, toda a oração pela palavra isso, ela é uma oração subordinada substantiva. E essa oração subordinada substantiva, ela vai desempenhar uma função, ou de sujeito, ou de objeto direto, ou de indireto, ou de predicativo, ou de complemento nominal, tá bom? Aqui, ó, ela está exercendo a função de objeto direto. Ele disse. Disse o quê? Disse isso, que estudará muito. Então, o que estudará muito está completando o sentido do verbo disse. Completou o sentido do verbo sem começar por preposição. Então, é um objeto direto, o verbo é verbo transitivo direto. Então, ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Ok? Aqui em cima, ó, Patrícia, cadê o que daqui? Porque o que, ele inicia a oração. Cadê o que? É porque essa oração aqui, gente, ó, se você observar, tem um verbo no infinitivo ali dentro dela. Quando isso acontece, essa oração ela é chamada de reduzida. Ela é reduzida de infinitivo, porque tem um verbo no infinitivo ali. Tem esse nome grandão, Patrícia? Tem. Ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva, que você pode substituir por isso. Subjetiva, porque ela é o sujeito da oração principal. Reduzida, porque ela está sem o que, então você diminui. Então, ela é reduzida de infinitivo, porque tem um verbo no infinitivo. Se você fosse fazer desenvolvida, ficaria é preciso que sejam tomadas atitudes ainda jovens. Então, ela fica maior, desenvolvida. Se você quiser reduzir, você tira o que e coloca o verbo em uma das formas nominais, né? Que aqui no caso é o infinitivo. Ok? Então, é você observar essa questão aí. Precisa, tá? Trocou a oração, por isso ela é subordinada e substantiva. E aqui ela exerce a função de sujeito. Porque quando você busca aqui, ó, é preciso. O que é preciso? Isso. Então, isso é preciso. Isso é o sujeito. Toda essa oração é o sujeito. Ok? Vamos para a questão de número 8. Sobre o verbo da oração. O homem estava em casa. É correto afirmar que é transitivo direto, indireto, de ligação, direto e indireto ou intransitivo? Por que que a banca sempre cobra esse tipo de questão? Porque ela sabe que o candidato internalizou, memorizou que alguns verbos só podem ser de ligação.
isso não é verdade, tá? Para você observar a transitividade do verbo, se ele é transitivo direto, indireto, ou se ele é um verbo de ligação, ou se ele é um verbo intransitivo, você vai considerar o contexto no qual ele aparece. Porque um verbo em um contexto, em uma oração, ele pode ser intransitivo, na outra ele pode ser transitivo direto, na outra ele pode ser de ligação, então vai depender do contexto. Por que que a banca escolheu trabalhar com o verbo estava aqui? Porque ela já sabe que o candidato decorou que o verbo estar é um verbo de ligação. Sim, ser, estar, ficar, continuar, aparecer, permanecer, ficar. Geralmente são verbos de ligação. Sempre não. Pode ser que em um contexto eles apareçam como um verbo intransitivo, como um verbo transitivo indireto. Então vai depender do contexto, tá? Se eu falo assim, ó, ele estava contente. Ele estava contente. Vamos analisar a oração. O verbo é estava. Quem estava? Ele. Ele é o nosso sujeito. Ele estava contente. Contente é o estado dele naquele momento, como ele se encontrava. Então, é uma característica que está sendo atribuída ao sujeito. Característica atribuída ao sujeito é predicativo do sujeito. Então, este verbo aqui, nesse contexto, ele é um verbo de ligação. Ele está ligando o sujeito ao seu predicativo. Agora, se eu disser assim, ele estava em casa. Ele estava em casa. Estava é o nosso verbo, o mesmo verbo. Quem estava? Ele é o nosso sujeito. Agora, em casa é uma característica desse sujeito? Em casa é um atributo, indica o estado dele? Não. Em casa nos traz ideia de quê? Nos traz ideia de lugar. É o lugar no qual a pessoa se encontrava. É um adjunto adverbial de lugar. Não é uma característica do sujeito. Então, estava aqui não está ligando o sujeito a uma qualidade dele, a um estado, não. Estava aqui é um verbo intransitivo, ok? Nesse contexto, ele é um verbo intransitivo. E esse em casa? Esse em casa é uma circunstância atribuída, uma circunstância de lugar, um adjunto adverbial de lugar. Quando você perguntar ao verbo onde, ó, ele estava onde? Em casa. Quando você fizer essa pergunta onde aqui, o que vai aparecer depois é adjunto adverbial, não é característica do sujeito. Então você não vai ter verbo de ligação, ok? Então olha aqui, o homem estava em casa. O homem estava onde? Olha a pergunta que eu fiz. Ele estava onde? Em casa. Se eu perguntei onde, isso que aparece depois aqui é adjunto adverbial. Aqui é adjunto adverbial de lugar. E estava aqui, então, não é verbo de ligação. Não está ligando sujeito a predicativo dele. Estava aqui é um verbo intransitivo. Não precisa de complemento. O homem estava acompanhado, em casa, na rua. É só uma circunstância que eu estou acrescentando, mas o verbo não me pede esse complemento. Ele aqui é um verbo, nesse contexto, ele é um verbo intransitivo, ok? Então, para você analisar transitividade do verbo, você vai precisar observar o contexto, tá? O contexto, sempre assim. Por exemplo, ó, vou colocar um último exemplo aqui sobre isso, hein? Porque eu vejo muita gente pirando nessas questões.
Ela ficou furiosa. E ela ficou na rua. Na um, nós temos o verbo ficou. Na 2, nós temos o verbo ficou. Nessa um, o verbo ficou é um verbo transitivo direto, indireto, transitivo direto, indireto, intransitivo, de ligação. Vai observar o contexto. Ela ficou. Quem ficou? Ela, sujeito. Agora, ela ficou furiosa. Furiosa é uma característica que está sendo atribuída a ela. É uma característica dela. É o predicativo do sujeito. Então, esse verbo aqui, ele está funcionando como um verbo de ligação, ligando o sujeito à característica atribuída ao sujeito. Agora, na 2, ficou. Quem ficou? Ela é o nosso sujeito. Agora, ela ficou na rua é uma característica dela? É um estado que está sendo atribuído ali? Não, ela ficou na rua, ela ficou onde? Ela ficou onde? Se eu faço essa pergunta, esse verbo ele vai ser um verbo intransitivo e isso daqui vai ser o nosso adjunto adverbial. Ok? Então, termino por aqui, finalizo aqui a correção do simulado. Te peço, se você ainda não me segue, me siga lá no Instagram, tá? Patrícia Santos 4856. Sempre coloco dicas lá para te ajudar aí nos seus estudos, tá? E no Facebook também, Patrícia Santos. E se você ainda não clicou para se inscrever aqui no canal, se inscreva para que você não fique de fora de nenhum conteúdo que é trabalhado aqui, tá? Vou deixar o link aqui abaixo para que você entre no nosso grupo de estudos e receba o material lá com antecedência, os simulados. Vou deixar também o link do nosso curso Desbancando a Banca, curso completo de língua portuguesa, para você que está se preparando para qualquer concurso público, tá? Vou deixar o link aqui abaixo e até a próxima semana com mais uma correção.